Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje. Que dominou tudo. Ele então, dirigido por Deus, toma uma atitude. Ele decide liberar os judeus para voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo e reconstruírem a cidade, para que de novo Deus pudesse vir e habitar entre o seu povo. Diga aleluias. E é sobre isso que eu quero falar agora. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias. Irmãos, todo o livro de Neemias fala da restauração dos muros, da restauração do culto a Deus no templo. O templo já havia sido reconstruído. O templo já estava de pé, mas as muralhas de Jerusalém precisavam ser reconstruídas. Neemias veio para reconstruir. Neemias reconstruiu as muralhas. Neemias estabeleceu de novo o culto ao Senhor dentro do templo, para que de novo Deus pudesse ser invocado, ser adorado, e para que a presença de Deus se manifestasse de novo sobre a terra. Abre lá, Neemias 13. Quem encontrou, diga amém. Olha aqui para mim, irmãos. Eu já vou ler só o finalzinho ali. A história toda você pode ler depois na sua casa. Irmãos, essa história fala de restauração. Deus sempre desejou que o seu altar fosse restaurado. Deus sempre quis que o templo, aonde a presença dele pudesse se manifestar, estivesse de pé, estivesse restaurado. E Deus sempre trabalhou para que isso acontecesse. E Ele trabalha também hoje. Irmãos, Deus quer que eu e você tenhamos uma vida restaurada, livre de culpas, livre de pecado, livre de tudo aquilo que desagrada o Senhor. Para quê? Para que Ele possa se manifestar na tua vida, para que a glória dEle possa descer de novo sobre você, para que os teus problemas sejam destruídos, para que a luz dEle brilhe e as trevas desapareçam, para que você tenha uma vida feliz. Diga assim comigo: meu Deus deseja a minha felicidade. Irmãos, Ele quer, Ele deseja, é tudo que Ele mais quer, que você tenha uma vida cheia da glória dEle, uma vida abençoada. Agora, eu e você precisamos trabalhar para restaurar algumas coisas. Irmãos, ouça aqui, depois que Neemias restaurou os muros, Neemias colocou cantores no templo, Neemias colocou sacerdotes para oferecer sacrifícios a Deus no templo. O povo se animou, o povo se alegrou. Todo Israel vinha, trazia suas ofertas, trazia os seus dízimos, fazia as suas orações, as suas preces. Irmãos, tudo estava dando certo. A presença de Deus começou de novo a se manifestar, e agora o povo de Deus começou de novo a se alegrar. Demorou 52 dias, mas o Neemias fez tudo o que precisava ser feito. Em 52 dias ele restaurou os muros de Jerusalém e de novo ordenou culto dentro do templo. Irmãos, eu não sei quanto tempo vai demorar para você se alinhar com Deus, mas você tem que estar decidido a se alinhar com Ele, sabe, levar uma vida que agrada a Ele, tirar da sua vida tudo aquilo que desagrada a Ele. Demore o tempo que for, esteja disposto a fazer isso, a trabalhar para isso. Neemias trabalhou, em 52 dias ele fez tudo. Agora aconteceu algo, irmãos, que deixou Neemias entristecido. Depois que tudo estava funcionando, o templo estava de pé, tudo restaurado, Deus se manifestava, o povo feliz, Neemias então sai e faz uma viagem. Volta lá para a Pérsia, para junto do rei que ele servia.
O Neemias representa, irmãos, o governador. Ele era governador de Jerusalém. Durante 12 anos, mais ou menos, ele foi governador em Jerusalém. Mas um dia ele teve que se ausentar. E quando ele se ausentou, aconteceu algo, irmãos. E eu quero ler isso com você, para que isso ajude você, no nome do Senhor Jesus, a também restaurar o seu altar. Versículo 4. Neemias 13, versículo 4. Diz assim: ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Diga Tobias. Sabe quem era Tobias, irmãos? Só antes da gente continuar aqui, deixa eu falar sobre Tobias. O Tobias era um dos que se opuseram ao trabalho de Neemias, que ofereceram resistência quando Neemias queria restaurar os muros de Jerusalém e trazer de novo culto ao Senhor no templo. Um outro homem chamado Sambalate também se opôs, e esse Tobias. Irmãos, esse Tobias era obstinado. Esse Tobias aqui causou muitos problemas para Neemias. Esse Tobias aqui, irmãos, fez de tudo para atrapalhar a obra do Senhor. E existe muitos Tobias hoje, irmãos. Sabe, quando você decide, eu vou servir a Deus, eu vou para a igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, logo vem um Tobias e diz: deixa de ser bobo, vai virar crente agora, vai virar fanático agora. Olha, não adianta, isso aí não é para você, isso aí não funciona. Irmãos, pessoas para tentar nos desanimar, nos levar de novo para o mundo, para o mau caminho, está cheio. Pessoas para nos ajudar e nos levar para Deus são poucas. Esse Tobias era um desses malignos, irmãos, que não queria que Jerusalém fosse reconstruída, que não queria que no templo houvesse culto ao Senhor. Ele queria a desgraça do povo mesmo. Aí quando Neemias viajou, esse Tobias, ele se aparentou com o sacerdote. Segundo alguns estudiosos, diz que ele se casou com uma filha desse sacerdote. Se tornou genro do sacerdote. E olha só o que aconteceu, olha o que o sacerdote fez. Diz assim, ó, versículo 5. E fizera para o Tobias, uma câmara grande, onde dantes se depositavam o quê? As ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei a Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Versículo 10. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Diga aleluias. Irmãos, olha só que interessante o que aconteceu. O Neemias viajou e o Tobias, que nem era do povo judeu, ele era amonita, dos filhos de Amon, que não deveria nem estar no meio dos filhos de Israel.
Ele, para não ser lançado fora, olha a petulância dele, ele foi e se aparentou com o sacerdote. O sacerdote, agora tendo um genro, disse: eu preciso arrumar um lugar para o meu genro ficar com a minha noiva, com a minha filha, com a mulher dele. O Tobias, eu acredito, deu uma sugestão, disse: olha, sacerdote, aqui no templo tem uma câmara muito grande e bonita, só que está cheio das coisas que se usa para o templo. Ali estão os incensos, ali estão as ofertas, ali estão os dízimos que o povo de Israel tem trazido. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar tudo isso e pôr para fora. Vamos parar de alimentar os levitas e deixar eles ir cuidar da vida deles. E ali eu vou fazer um quarto para mim. O sacerdote permitiu, foi isso que o Tobias fez, irmãos. Resultado, de novo, acabou o culto a Deus no templo. Por quê? Porque não tinha oferta. O povo já não se animava mais a trazer as ofertas, trazer os dízimos. Porque os levitas foram embora. Porque ninguém dava o que eles precisavam para o seu mantimento. O Tobias se instalou ali, irmãos, naquele quarto e fez a morada dele. Tirou os utensílios, tirou tudo que era da casa de Deus, irmãos. E fez ali a residência dele. Mas quando Neemias chegou, ele, o governador de Jerusalém, achou aquilo um absurdo. Chamou as autoridades e disse: olha, pessoal, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão abandonando a casa de Deus desse jeito? Ele foi lá, irmãos, e arrancou para fora os móveis de Tobias, jogou tudo não sei aonde, e mandou que se colocasse de novo ali os dízimos, as ofertas, os utensílios. Trouxe os levitas de novo, disse: olha, vocês vão trabalhar, vocês vão cantar. Colocou tudo em ordem de novo. Irmãos, o que o Tobias queria? O Tobias queria, irmãos, de novo, minar o templo, arruinar o templo. Porque se o templo não funciona, a presença de Deus não vem. Irmãos, esse Tobias aqui representa o diabo, que vive tentando entrar e fazer morada na nossa mente, com costumes, com palavras, com atitudes, que faz com que a presença de Deus não venha mais. O governador Neemias é o Espírito Santo, sabe, que se revolta quando ele vê o Filho de Deus dando lugar ao diabo. Lá em Efésios diz: não deis lugar ao diabo, mas tem muito crente dando lugar em Tobias, sabe, alimentando pensamentos imorais, pensamentos ilícitos, adotando costumes que não convém, que não é lícito a quem tem a presença de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que tem a presença tem que ser santo. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, Deus só se manifesta na vida de quem luta para ser santo, busca a santidade. Nós não podemos permitir, irmãos, que Tobias venha se alojar na nossa mente, na nossa vida. Sabe, tudo aquilo que não é agradável a Deus, a gente tem que fazer como Neemias, arrancar essa fora. Irmãos, é interessante que são 4 coisas que Tobias tira do templo e desestrutura todo o templo. É interessante que a Bíblia relata, faz aqui um relatório de 4 coisas que ele tira do templo, e essas 4 coisas removidas acabam com o culto no templo. E acabando com o culto, acaba com a presença, acaba com a manifestação da glória de Deus. Irmãos, essas 4 coisas que Tobias tira da casa de Deus são 4 coisas que o diabo tenta tirar de nós. São 4 coisas que ele tenta tirar da nossa vida. E se você permitir que ele tire essas 4 coisas, a tua vida tem um altar, tem um templo de Deus. O templo de Deus não é hoje paredes, é você. Se você permitir que essas 4 coisas sejam tiradas da sua vida, irmãos, você vai se arruinar. Você vai ruir. E a glória de Deus, ainda que você peça, ainda que você queira, ainda que você tenha esperança, ela não poderá se manifestar na sua vida. Irmãos, vejam comigo essas 4 coisas. Primeira delas, lá no versículo 5. O que ele tirou? Vamos ver. As 2 primeiras, para ir mais rápido. Ele tirou as ofertas de manjares e o
Versículo 5, lê aí. O que ele tirou? Ofertas de manjares e o... Desculpa, irmãos, eu não estou ouvindo. Incenso, pode falar. Eu digo oferta de manjares. Eu digo oferta de manjares e incenso. Irmãos, essas duas coisas são as primeiras coisas que ele tirou. Na verdade, não existe uma hora. Mas eu vou falar assim, dessas duas primeiras. O que significa para nós hoje essas duas coisas? Oferta de manjares e incenso. Irmãos, na antiga aliança, na lei, havia um ritual para que a oferta fosse oferecida. O incenso era queimado, mas isso tudo era uma simbologia do que Deus na realidade queria. A oferta tem um significado, o incenso tem um significado. Vamos ver para nós hoje, para mim e para você, qual é o real significado da oferta e do incenso. O que significa? Que o diabo quer roubar de mim, que o diabo quer roubar de você, para que a glória de Deus não se manifeste mais. Guarda Neemias, lá no Salmo 141, versículo 1 em diante. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferta da tarde. Outra tradução diz oferenda vespertina. Das ofertas que se ofereciam no templo. Ele também entendeu que as suas orações era como um incenso que se queimava no templo. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que os incensos são as orações dos santos. Diga comigo, oração e adoração. Irmãos, o diabo sabe o que tirar de nós. O diabo sabe o que tirar da nossa vida, para que a glória de Deus não se manifeste mais. Para que a presença de Deus não se manifeste mais na nossa vida. O diabo sabe o que tirar, para que o templo de Deus que somos nós, rua. E aí então o céu não envie para nós Jesus, trazendo tempos de refrigério. Irmãos, o que o diabo tenta tirar de nós? Oração e adoração. Irmãos, por isso que é tão difícil você orar. Por isso que é tão difícil você adorar. É tão difícil você levantar as mãos e passar um momento ali dizendo: Senhor, Tu és santo, santo, eu te amo, maravilhoso. É tão difícil fazer isso, irmãos. É tão cansativo. Pastor, olha, eu não sei, eu tenho que ter uma boa música para eu me embalar. Se não tiver uma música, eu não me embalo. Irmãos, a adoração não precisa de música, não precisa nem de cântico para você levantar as mãos e adorar. A adoração você faz trancado no seu quarto sozinho, sem música, se for o caso. Se quiser pôr um fundinho ali, é até bom, irmãos, mas se não tiver, não tem problema. Deus quer adoração. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores para que estejam diante dEle. A oração, irmãos, é outra coisa difícil de se fazer. A gente sabe orar quando a coisa aperta, é ou não é? Quando a água bate no pescoço, quando o problema vem, a gente ora. Mas se não tem problema, não tem luta, não tem dificuldade, a gente não se anima a orar. Tem gente que vai orar: pastor, eu vou orar toda noite. A pessoa dobra o joelho dela para orar, quando ela percebe, já está dormindo faz meia hora, não consegue orar. Você já reparou como é difícil você manter uma vida de oração? Às vezes não é difícil você fazer uma oração, você está animado, mas eu estou dizendo manter uma vida de oração. Você já reparou que é difícil? É fácil ou difícil, irmãos? Irmão, você pode falar o contrário, se você... Não, pastor, o senhor está mentindo aí, é muito fácil. Pode falar. É fácil ou difícil? Irmãos, foi isso que Tobias tirou daquele quarto e disse: aqui eu vou ficar. Aqui é meu lugar. Tira esse incenso, tira essa oferta, aqui é meu lugar. Irmãos, é isso que o diabo quer. Sabe, ele não quer deixar você adorar, ele não quer deixar você orar, porque quando você adora, quando você ora, o céu tem que responder. Tudo que você liga na terra, Deus liga no céu. Se você não ligar nada na terra, se você não adorar o Senhor, se algo não subir, nada vai descer. E o diabo sabe disso.
Irmãos, o céu não envia nada se primeiro aqui na terra algo não for restaurado, a adoração não for restaurada, a oração não for restaurada. Então não permita que isso aconteça. Irmãos, eu quero que você hoje decida no nome de Jesus adotar uma vida de oração, uma vida de adoração. Aleluias. Diga oração e adoração. Quem está entendendo, diga amém. Diga graças a Deus. Irmãos, ora, peça para Deus, peça para Ele te ajudar. Não sai de casa para o trabalho sem orar, não vai dormir sem orar, gasta tempo com Deus, passa um momento adorando o Senhor. Não ore só para pedir, ore para agradecer, para elogiar, para bendizer. Diga mais uma vez, adoração e oração. Irmãos, se não houver isso, não há culto ao Senhor. Irmãos, tem gente que não participa às vezes do início do culto, do início da reunião. A pessoa diz, pastor, eu não gosto dessa cantoria, eu não gosto desse começo de culto, eu gosto da palavra, eu gosto da oração, para Deus me abençoar. Irmãos, nada vai acontecer, nada vai descer sobre você, se primeiro não subir. Jesus ensinou isso lá em Mateus 6,38, ele diz, Lucas 6,38, perdão, Jesus disse, dai e ser-vos dado. Irmãos, essa é uma lei que Deus estipulou e não tem como ser revogada. Antes de Ele enviar, algo precisa subir. É dar e ser-vos dado. Antes de Deus nos ter para Ele precisou enviar o Cristo, o seu Filho, e Ele morreu para a gente subir. Diga aleluias. Irmãos, Ele desceu para a gente subir. Quando Deus apareceu para Moisés, Deus disse, diga para o meu povo, que eu descerei para que eles subam. Irmãos, quando você quer algo do céu, você tem que enviar algo para o céu. Quando você dá, você recebe. E o diabo quer isso. Ele quer romper com a adoração e ele quer romper com a oração. Não permita. Diga aleluias. Vamos voltar em Neemias só para ver as últimas duas coisas. Ele diz, o que foi tirado do templo? O que mais? Utensílios. Vamos para utensílios. Utensílios e dízimos. Vamos de 2 em 2. Utensílios e dízimos. Sabe o que é utensílio, irmãos? Sabe o que é utensílio? Utensílios são isso aqui, ó. Esse é um copo, uma mesa, um cesto, uma bandeja. São utensílios. Isso era necessário para que houvesse culto no templo. Tinha que ter a mesa, tinha que ter o incensário, tinha que ter o candelabro, tinha que ter as taças. São utensílios. Diga utensílios. Diga utensílios. Irmãos, utensílios são materiais utilizados para o serviço do templo. Materiais usados para serviço do templo. Se não tiver isso, não tem como ministrar culto no templo. E se não tem culto no templo, não tem presença, não tem glória, não tem a manifestação de Deus. Pastor, o que é isso? Para nós hoje, o que significa? Vai lá na sua Bíblia, 2 Timóteo, abre lá, 2 Timóteo, capítulo 2. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa. Diga aleluias. Irmãos, o que significa utensílios? Utensílio é a nossa disposição em servir a obra de Deus. Diga disposição em servir. Irmãos, tem muita gente que ama e deseja ser servido. Deus me dá, me faz, me ajuda, mas não tem disposição em servir. O diabo roubou isso dela. Antes, quando ela chegou na fé, novo convertido, o fogo ardia dentro dela. Ela tinha que falar de Jesus para as outras pessoas. Ela tinha que servir, ela tinha que fazer alguma coisa.
ela gostava de se sentir útil, mas o tempo foi passando, e ela foi se acomodando, e ela já não sente mais falta de não servir. Ela vive a vida dela, entra ano e sai ano, e ela não fala de Jesus, e ela não evangeliza, e ela não intercede, ela não faz algo para Deus, ela não se prontifica, ela não serve. Irmãos, o Tobias tirou os utensílios para que no culto não fosse mais realizada adoração, para que Deus não descesse mais ali. Irmãos, quando eu me torno inútil, eu me torno um utensílio para desonra, irmãos. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Irmãos, tem um ditado aí fora que diz que quem não serve para servir, não vive para servir, não serve para viver. Você já ouviu isso? Irmãos, Deus tem um propósito para mim, um propósito para você. E o propósito de Deus para mim, para você, não é receber. Ele já colocou tudo que tinha que colocar em nós. O Espírito Santo foi depositado.